noite, pessoal. Aqui quem fala é a equipe do Falando Direito. Hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro episódio da sequência em parceria com o Observatório Católica de Cidadania. Meu nome é Vitória, eu faço parte da terceira fase noturna do curso de Direito. Boa noite a todos, me chamo William, também faço parte dessa equipe e é um prazer estar participando com vocês. Boa noite, meu nome é Letícia, também faço parte da equipe, sou da terceira fase e com gratidão estamos aqui apresentando esse trabalho. Então, galera, hoje o nosso tema é sobre a ortotanásia, direito à vida e políticas públicas. Bom, agora então nós vamos com o nosso start, bora ler! Então, a ortotanásia nada mais é que a suspensão de procedimentos médicos na fase terminal do paciente para que a morte ocorra de forma natural, Então, esse seria o conceito sobre ortotanásia. Bom, isso nós vamos aprofundar depois com a nossa convidada especial. E agora nós queremos dar uma breve introdução pelo meio jurídico. E a pergunta que fica é, fala direito? Então, galera, agora vamos falar sobre esse primeiro tema aqui, que é a ortotanásia. Sabemos que não tem nenhuma lei aprovada no Congresso, não tem nenhuma medida provisória, não tem nada, nenhum político que se interessar até hoje por esse tema. Simplesmente jogaram nas costas dos médicos e falaram que é para eles resolverem isso. Muito bem, pessoal, agora nós vamos para o nosso terceiro bloco, com a parte do interview. Agora eu vou chamar a nossa convidada. Nós temos hoje a doutora Samantha Brandes. Gostaria de falar brevemente sobre o seu currículo. A doutora Samantha é médica graduada pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, residência em clínica médica pelo Hospital Hans-Dieter Schmidt, formação em cuidados paliativos pela Casa Cuidar, São Paulo, mestre em saúde e meio ambiente pela Univille, título em medicina paliativa, docente da Casa Cuidar, médica supervisora da Liga de Cuidados Paliativos, Medicina Univille, docente do curso de Medicina, também da Univille, e médica clínica e paliativista do Centro Hospitalar Unimed Joinville. Muito bem, seja bem-vinda, doutora Samantha Brandes. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco. Muita satisfação. Tô bem feliz, Acho que tem alguns pontos bem importantes para a gente conversar, tirar dúvidas, ajudar também a população do senso comum, os acadêmicos, especialmente a área do direito. Com certeza. Isso aí. Com certeza. Muito bem, vamos lá então para nossas perguntinhas. O nome fica uma dúvida aqui e ali. Vamos lá ler? Vamos lá. Então, doutora, o que seria ortotanásia? Bom, pessoal, a gente precisa lembrar de alguns conceitos que eu considero que sejam bem importantes e desmistificar também algumas coisas, Nós, desde a década de 70, temos vivido um período de ascensão da bioética, Então, todos esses termos, eles fazem parte de um conjunto maior que estão dentro da bioética e com todo esse avanço da tecnologia, a gente precisou discutir algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Quando a gente fala em ortotanásia, nós estamos falando na morte no tempo correto. Então, a gente espera essa morte de uma forma natural, que ela ocorra naturalmente. Certo. Isso clareia muito as ideias Exatamente. das nossas cabeças. Com certeza. Na esteira disso que a doutora acaba de falar, o que seria a morte natural já prevista, se não a do tempo? Que eu sou leigo nessa... idade. Isso? Tá. Leigo, eu falando leigo assim, o que seria? Tá. Então, assim, a gente precisa lembrar que nós temos diversas condições que, apesar de estarmos em 2023, nós não temos cura. Quadros de demência, por exemplo, a gente não tem cura da demência de Alzheimer, nós não temos cura da doença de Parkinson, nós não temos cura de um câncer metastático, nós não temos cura de uma doença pulmonar obstrutiva crônica já no estadio mais avançado. Então, muitas das nossas condições, daquilo que a gente trata dos pacientes, não tem cura. Em algum momento, eles vão evoluir com o avanço dessas doenças e com consequências, com sequelas.
Pensando nisso, especialmente os pacientes com doenças incuráveis, com doenças progressivas e também que entram em estado terminal, nós fazemos as recomendações para que não tenha o prolongamento de um sofrimento. Então, quando a gente está falando da ortotanásia, a gente está falando de condições clínicas já pré-estabelecidas, muitas delas incuráveis, progressivas, que vão evoluir sim por uma terminalidade de uma doença. E a gente não gostaria que esse paciente sofresse além do que a condição que já está instalada. Por exemplo, vou citar alguns exemplos. Ligar ele a aparelhos, né? Muitas vezes, esses aparelhos, eles vão prolongar uma condição e não vão trazer a cura para a doença de base, para o câncer metastático, para a insuficiência cardíaca, para a demência. Esse é o principal objetivo, que as coisas ocorram de forma natural, sem que a tecnologia venha intervir e prolongar um sofrimento. O paciente ele não tem consciência de pensar nisso. Como que é abordado isso? Então, de uma forma mais técnica, a gente diria que ele não está dentro das faculdades mentais ou não consegue responder pelos atos da vida civil, por exemplo. E aí, o ideal seria que cada pessoa já tivesse denominado um procurador de saúde. Nós não temos essa cultura no Brasil de pensar que algo possa nos acontecer, né? Então, às vezes um acidente ou algo mais agudo em que mude a nossa condição de saúde, que a gente fique com perda da consciência, e aí automaticamente o brasileiro ele não está culturalmente habituado a nomear um procurador de saúde. Pelo CFM, quando um paciente não consegue responder pelos atos da vida civil, o seu representante legal está autorizado a responder. Quando não está nomeado, essa responsabilidade parte para os familiares. Legal. Doutora, mais uma questão que eu acho de importância e relevante também. Como a ortotanásia pode ajudar a preservar a dignidade, né? A dignidade da pessoa, a dignidade, né, dela poder, né, sair desse plano, dessa vida aqui e... Na primeira classe. Exatamente. Todo mundo espumante. espera, né? Então, assim, gente, eu acho que isso tudo tem a ver com o direito, né? Você preservar a vida, preservar a dignidade da vida. E por isso que essa resolução, ela continua em vigência, né? Uma resolução de 2006, uma resolução antiga, se a gente for ver. Ela continua em vigência porque justamente o nosso principal motivo é não causar mal para o nosso paciente, né? Que a gente não interferir num princípio da bioética que se chama a maleficência, né? A não maleficência. O nosso principal objetivo é fazer o bem. Então, nada mais digno do que a gente preservar a qualidade de vida desse paciente até os últimos dias. Sim, eu acabei também não comentando com vocês, mas a minha especialidade é a medicina paliativa, né? Então, vocês só falaram ali na apresentação. A gente tem uma visão dentro dos cuidados paliativos que o nosso principal objetivo é que o paciente viva com qualidade de vida até a sua morte. Talvez eu não vá conseguir preservar a qualidade de vida daquilo que ele era antes ou muito próximo do seu adoecimento, mas eu quero garantir essa dignidade. Se ele estiver restrito ao leito, então pelo menos que ele esteja limpo, que ele esteja com a sua fralda trocada, que ele receba seu banho, que ele seja alimentado de alguma forma, né? Que ele tenha as pessoas que ele ama perto, que ele não seja deixado de lado nos cuidados. Então, quando a gente está falando dessa qualidade de vida, especialmente das semanas finais, nós estamos falando de preservar essas condições que são básicas para que ele seja bem cuidado. E esse é o nosso principal objetivo, cuidar do paciente, porque eu sei que nesse momento eu já não consigo salvar, eu já não consigo curar aquela condição, mas eu tenho um juramento e eu tenho um preceito maior que é o cuidar. E quando isso acontece, como é que a doutora se sente? Tá. Essa pergunta eu respondo em muitas aulas, né? E com a pandemia, eu dei aula para mais de 15 estados do Brasil, especialmente online, quando me convidavam, os cursos de medicina, enfim, diversos cursos da área da saúde. Só tem uma forma que você pode se preservar, né? A primeira delas é entendendo que o teu papel como profissional é ajudar. Eu estou ali como uma profissional capacitada, treinada para ajudar. Ao mesmo tempo que eu estou cuidando do outro, eu tenho que primeiro cuidar de mim. Então eu preciso ter o meu tempo de lazer, o tempo que eu estou médica, que eu estou filha, ou que eu estou em outras funções também,
presente com qualidade naquele momento, né? Eu costumo dizer que nós não somos médicos 24 horas, nós estamos médicos algumas horas do dia. Em outras horas do dia, nós somos outros papéis da nossa vida, né? Então, o primeiro pensamento de eu me sentir é no sentido de como é que eu posso ajudar esse paciente, como é que eu posso ajudar essa família no momento de tanta fragilidade. Vou trazer alguns dados da Organização Mundial da Saúde que eu considero importante, dados de 2020, mais ou menos, para vocês saberem. A gente tem uma média de somente 14% da população que precisa de cuidados paliativos recebem cuidados paliativos no mundo. Isso são mais de 40 milhões de pessoas. Então a gente está falando de uma parcela pouquíssima que tem acesso a cuidados paliativos por diversos motivos. Por que a gente não consegue acesso? Falta de política pública, falta de profissionais capacitados, falta de dinheiro, não tem investimento, né? Tem uma política muito focada na cura, na longevidade, esquecendo da terminalidade. Então, tudo isso é importante a gente pensar. E, automaticamente, eu preciso dizer que cuidados paliativos não se faz sozinho. Cuidados paliativos se fazem em equipe. Então, eu achei muito legal quando você comentou ali de fazer essa conversa com a psicóloga, porque é isso que a gente faz. Né? Uma equipe com enfermagem, com a medicina, com a psicologia, com a nutrição, com a fisioterapia, fonoaudiologia, entre tantos outros profissionais, serviço social envolvidos. A família também tem um papel importante nesse processo. Essa era uma pergunta que a gente ia fazer próxima, doutora. Como que isso é benéfico para a família também, né? Porque, como a gente comentou, né, a família também está muito envolvida nesse processo, Isso. né? A gente entende que quando o paciente adoece, automaticamente a família adoece junto. Então, para cuidar desse paciente, a gente também precisa ter um cuidado com a família. E esse é um dos objetivos, né? Essa proximidade. Lembrem que a medicina ela veio de um modelo completamente paternalista. E aí, após a Segunda Guerra, após a ascensão da bioética, nós temos mudado por um modelo de decisão compartilhada. Isso eu falei em aula hoje de manhã. Os meus alunos, depois que forem ouvir, eles vão lembrar. Decisão compartilhada, né? Então, ela é feita junto com quais são as recomendações médicas e o que faz sentido de acordo com os valores, os princípios daquela família e daquele paciente. E a partir disso, de forma pessoal, individualizada, a gente vai chegar num planejamento de cuidados e quais são os objetivos do nosso tratamento. Então, agora a gente retorna, né, com uma nova pergunta, doutora, muito importante, né? Então, a gente gostaria de saber a diferença de eutanásia, ortotanásia, distanásia e suicídio assistido. Certo, pessoal. Então, esses são termos que geram muita confusão, especialmente entre o senso comum, na mídia e até mesmo entre os profissionais de saúde. Por isso, eu considero bem importante a gente esclarecer algumas dúvidas aqui. A ortotanásia, a gente já comentou, né, que essa morte no tempo correto, que a gente espera que as coisas ocorram de forma natural, dentro da evolução natural da doença. Quando a gente fala em distanásia, nós estamos falando de um prolongamento de um sofrimento, que é o que a gente tende a evitar. Nós não gostaríamos que esse paciente fosse submetido a um sofrimento prolongado, por exemplo, né? E aí eu acredito que os dois termos mais importantes e que talvez gerem, nesse momento, as principais dúvidas sejam a eutanásia e o suicídio assistido. Sim. Algo que é muito relevante falarmos aqui é que ambos no Brasil são crime, né? Eles não são praticados, esse não é o objetivo da medicina paliativa, né? Abreviar a vida. Então, quando a gente fala na eutanásia, a gente está falando da boa morte, literalmente, né? Mas é uma prática que não é permitida no Brasil. A eutanásia, ela é nada mais do que o seu conceito de abreviar a vida, né? Então, como que ela é procedida? Vamos falar assim de uma maneira mais simples, né? Esse paciente, ele procura instituições que tem, baseado na sua lei, essa permissão, e ali, em determinado momento, ele passa por muitas avaliações de diversos profissionais, incluindo 2 médicos, e ele vai ter a sua vida abreviada por alguma medicação que é feita nessa instituição, né? Então, essa é a eutanásia.
É a vida, o término da vida através da injeção letal de alguma medicação em altas doses, por exemplo. Quando a gente fala sobre suicídio assistido, que também não é permitido no Brasil, nós estamos falando também de instituições, né, que recebem pacientes que vão ser elegíveis ou não para suicídio assistido. O que muda é que a partir do momento que esse paciente está apto, né, para o suicídio assistido, ele recebe uma prescrição médica com medicamentos, ou geralmente com um medicamento ou combinações de medicamentos, e que ele vai ter o poder de escolha de quando e onde ele vai querer tomar. Né? Em ambos os casos, são pacientes com condições de final de vida, em terminalidade, né? E aí vocês conseguem ver um pouco na mídia que tem algumas discussões de idosos, geralmente nonagenários, que não veem mais sentido na vida, e aí que geralmente pedem algum tipo de autorização para também serem submetidos à eutanásia, suicídio assistido. Até aqui, vocês têm alguma dúvida desses dois conceitos? Eu acho que a eutanásia, falando no direito, se enquadraria no artigo 121, que seria matar alguém. Se o médico fizesse isso, seria... No Brasil, né? você está matando Exatamente. essa pessoa, abreviando a vida, e é crime. De né? 6 a 20 anos de Em alguns estados e países, né, é visto como um final de vida em que o paciente ele escolhe esse procedimento médico para ter o fim da sua vida. Doutora, nosso Código Penal é de 1940. Pois é. Então, eu não tenho... E talvez nós não estejamos preparados Tão delicado esse num assunto país para discutir eutanásia quando nós não temos nem acesso a cuidados paliativos. Sim. Né? Exatamente. Verdade. A gente estava nos bastidores conversando, então só para adiantar para o pessoal que está aqui, eles me perguntaram em relação ao SUS, né? Vou entrar um pouquinho nesse assunto. Sim. Nós não temos hoje no Brasil uma lei que garante o acesso a cuidados paliativos. Nós temos resoluções. Então nós tivemos uma resolução de 2018, de novembro de 2018, outubro de 2018, que foi quando foi recomendado de forma tripartite, federal, estadual, municipal, cuidados paliativos no SUS, né? Então eu vejo que nós não estamos maduros para conversar sobre eutanásia e suicídio assistido num país em que os nossos pacientes não recebem cuidados paliativos, né? Diferente de um país desenvolvido que tem acesso a cuidados paliativos e que eles têm outras opções e um outro amadurecimento, uma outra cultura. Com certeza. Uma outra escolaridade. Sim. Eis a importância de se ter isso numa política pública, né? Isso. Né? De ser discutido sobre isso nas políticas públicas. Isso. Hoje, a gente tem uma frente que está a nível municipal, estadual, federal, que é a frente paliativista. Porque nosso principal objetivo é que o acesso a cuidados paliativos se transforme em lei. Porque aí a gente vai ter alguma forma de viabilizar esse acesso que venha federal até municipal. Doutora, então a gente gostaria de agradecer muito mesmo sua presença. Sei que a doutora trabalhou hoje o dia inteiro e eu Sim. trabalho cansativo. Deu aula. Deu aula, tudo. Queremos agradecer imensamente mesmo. Estamos muito gratos. Nossa, Queridos, eu tô nosso muito grupo, feliz. a instituição católica também, tenho certeza que agradece a doutora de estar aqui presente hoje à noite. O Observatório também agradece a sua presença. E é um Obrigada. destaque muito grande, né? Porque a gente tem a honra de uma médica que é de cuidados paliativos nessa mesa. Conversar. Então, né? exatamente. Eu fico muito feliz. São temas de uma importância extrema para a gente trazer à tona, discutir. Eu me coloco à disposição. E agradeço mais uma vez pela participação. Nós que agradecemos, Obrigado. doutora. Obrigada. Agora nós temos um presentinho de agradecimento. Pra nossa pra convidada. doutora. Com certeza. Com certeza. Gente, que maravilhoso! Muito obrigada, doutora, com pela muito sua carinho. presença. Sinta-se Ai, abraçada adorei. por nós todos. Maravilhoso. A equipe falando direito agradece a sua presença. E até a Maravilhoso. próxima, Até a doutora. próxima.